Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora que você está nos assistindo. Né? Mas muito bem-vindos a mais um programa da Lancei. Hoje temos uma convidada especialíssima que demorou pra caramba pra vir. Foi difícil, mas saiu, né? Faz bastante coisa, né? Juliana Marques tá aqui com a gente. Obrigado, Júlia. Aí, tamo Até junto. que enfim. Tô pensando, né? A gente até conversou disso aqui no início, de como a gente vai conseguir fazer esse 1 hora com essa mulher que já fez muita coisa. E antes dela começar a falar, eu tenho um convite a fazer, uma parada rápida, que a gente vem falando muito sobre um assunto aqui, Gil, antes da gente iniciar, que é muito sobre não só a gente, como o mundo inteiro, né? É bizarro e lógico, é uma tecnologia que veio para ajudar a gente em muita coisa. E a gente... É o principal tema, é o tema que mais sai, que é o que o pessoal mais pede pra gente. A gente fez já alguns eventos que você já até participou, o Resenha IA, né? Que eu acho que esse nome é muito cara, bom. muito bom. É muito bom. A gente até pegou vários domínios que ele falou, velho, como é que ninguém tem esse nome? Sim. Então, resenha.ia. E a gente viu que é um tema que a gente poderia ajudar, como também comunicadores, né? Como fazendo essa ponte e conexão com o empreendedorismo de Brasília. E a gente vai fazer um mini curso agora em julho, o Rogerinho que vai tocar, em como poder usar mais a IA no trabalho, olhando para eficiência, olhando para performance, olhando para processo principalmente. Então, assim, a IA tem uso em diversas coisas, né? É um mundo muito grande, a gente já falou aqui sobre esse tema mais de 20 episódios, e com especialistas e não especialistas. Olha, a galera assim, tipo, o que eu gosto de fazer com isso, que eu faço no meu dia a dia, aquelas coisinhas, desse convite. aqueles promptzinhos bem pequenos. Vai fazer um mini curso que a gente vai cobrar um valor simbólico de R$19,90 e é presencial, então um dia é um período. Boa. Que vai botar a galera para botar literalmente a mão na massa dentro dos que a gente já veio fazendo. Os formatos que mais deram certo não foi mesa redonda, não foi palestra, foi quando a gente falou, galera, vamos lá e botar a mão na massa. Bora aprender a fazer, né? E como você vai falar muito sobre isso aqui hoje, como aprender e como ensinar. Então, tá aí o convite. Tem um QR Code na tela, né? Que vai entrar aí em algum lugar aqui nesse vídeo. Aqui, né? Exato, aqui, ó. Caramba, se eu acertar, muito vai ser bom. Recebi uma dica ali, né? E aí vai falar diretamente no WhatsApp e vai ser colocado no grupo assim que você, lógico, lê e tal, entendeu? O que vai acontecer mais em detalhe. Pra que é esse convite? Que eu já gostei dele. Pra quê? Pra quem? Hoje a gente está especificando normalmente para startups, né? Que estão no dia a dia ali. Para empreendedor, então. Então precisa, muitas vezes a gente, principalmente no Brasil, tem uma escassez gigante de talentos, né? Assim, existe uma necessidade, muitas vezes, de se utilizar algo antes de contratar gente, né? E acaba que a IA tem feito isso com as startups grandes, as médias e principalmente as pequenininhas, né? Já tem que começar já avançando, né? Então esse assim, convite é para essa galera. Tô pensando em entender como que eu trago inteligência artificial para dentro do meu negócio, é isso? Exatamente. Então, como eu trago IA para o meu dia a dia do meu negócio. Eu tô até dando bem generalista, porque a gente quer ainda pegar galera até curiosas. A gente vai ter mais detalhes no programa de amanhã, que o Rogerinho vai abrir aqui e vai falar até amanhã, quarta-feira, né? Não sei quando é que vai sair o programa, mas acho que sai amanhã mesmo. E aí o convite fica para você, para os seus alunos e para todo mundo que está nos ouvindo aqui também, que eu acho que tem muito a conectar. Agora, Ju, vamos falar sobre você, né? A gente já se conhece já tem um tempo, então eu sei... Eu vou falar bastante, mas como sua vida é tão assim, nem cheia eu de sei coisa, bastante. E aí, inclusive, talvez nem dê pra falar da sua vida como um todo, né? A gente até estava resenhando no início. Eu gosto muito de entender da onde essa pessoa que está aqui veio e onde que ela está hoje, né? Então, assim, como que isso tudo se conectou com esse nosso mundo que a gente fala aqui, né? Nossos ouvintes todos, de alguma forma, têm uma jornada parecida com a que você teve ou com a que você está tendo agora.
Então me fala aí quem é a Gil, de onde ela vem, o que, que ela come, o que, que ela gosta e onde ela tá hoje. Olha, que essa é a pior pergunta da vida, que eu nunca sei muito bem como estruturar. Começa do começo. Nossa, começa do começo, é difícil. Não, pode deixar que se precisar que você traz. Mas enquanto a gente estava aqui tentando segmentar ou direcionar, eu acho que tem uma coisa que sempre marca o antes, o agora e provavelmente o depois, que, pensando em jornada empreendedora, que é relacionamento. Você falou, vou fazer um convite. Uhum. Eu faço muitos convites, sempre fiz muitos convites e para várias coisas. Eu sou Conviteira. Eu sou uma pessoa que gosto muito de agregar e gerar valor a partir de convívios sociais. Olha só aí que você estava trazendo do curso que vocês vão promover, realmente, assim... tem interações que só o presencial consegue promover, o olho no olho também. Mas tem alguns formatos de interações que são... que trazem valores... entrega de valor diferentes. Então, assim, eu entendi desde sempre, por meio de uma grande inspiração empreendedora que eu tive lá atrás, o valor das pessoas que estão ao nosso redor, e a importância de você perceber quem são essas pessoas e como que isso pode te levar a lugares que... o arroz com feijão... E o que é esse arroz com feijão? Tem algumas coisas que a gente escuta que elas são muito importantes, que é desenvolver habilidades, competências, estudar... sim, participar de ambientes, mas se você não estiver disposto a escutar o outro, entender a outra história, entender como que realmente esse conjunto pode gerar algo, um A e B viram C, você acaba não saindo do lugar. Então, essa pessoa foi meu padrasto, que casou com a minha mãe, eu tinha 7 meses de idade. E ele veio para Brasília, ele foi um candango, né? Para quem não é daqui de Brasília, brasiliense e candango são pessoas diferentes, tá bom? Candangos foram as primeiras... foi a primeira geração a povoar Brasília. Quem são essas pessoas? Eles não nasceram aqui, mas eles vieram construir a cidade. Então, assim, grande parcela veio efetivamente ocupar aqueles primeiros cargos políticos, porque Brasília foi construída para tal. Mas essas pessoas que vieram, elas precisavam viver. Para ser uma cidade. E eu entendo que essa foi a primeira geração empreendedora de Brasília, que basicamente era gastronomia, e essa gastronomia não era muito avançada, eram os lugares onde essas pessoas saíam para comer. Um mínimo de entretenimento para essas pessoas nessa cidade até então vazia, tentarem durante a semana ainda ocupar. E também tinha o empreendedorismo desses órgãos ainda públicos conseguirem, que é prestação de serviço, terceirização, para complementar a entrega de empresas públicas, aí de todos os níveis de empresas públicas. Meu padrasto, ele tinha uma empresa chamada Digisoft, que foi a primeira prestadora de serviços de tecnologia para o Banco do Brasil. Não existia ainda uma estrutura de tecnologia no Banco do Brasil. Ele era executivo da Xerox e veio aqui para Brasília, vendeu a parte dele, ganhou um bônus, enfim, fez uma grana e entrou como sócio nessa empresa. E dessa primeira geração de empreendedores, aí a gente tem os grandes, né? Paulo Otávio, quem são... Restaurante Roma, Gilberto Salomão. Ele contava... Eu via porque, assim, eu era uma criança. Mas o que eu via que ele sempre fazia questão? Eu achava um saco. Mas todo lugar que a gente ia,
esse aqui é meu amigo não sei o que das quantas, fala com ele. Do nada ele tava no telefone, eu falava com uma pessoa que eu não sabia nem quem era na vida. Ele sempre fazia muita questão de falar com todo mundo e de se relacionar com todo mundo. E tem o Yacht Club de Brasília, um dos primeiros lugares ali também que abriram, e tinha essa galerinha, eles todos se reuniam pra ir fazer sauna junto, pra ir fazer peteca junto. Peteca o clássico. É clássico lá. E ali eles conversavam sobre políticas, sobre como é que eles iam construir aquele melhor ambiente. O que a gente entende como ecossistema hoje é que ele foi o primeiro grupo de empresários pensando em como é que eles estavam construindo o solo do empreendedorismo ali, porque tinha literalmente só solo vermelho aqui na nossa cidade. E como é que eu vivenciei isso? Assim, eu achava um saco, mas eu vi que ele sempre fazia questão de muita gente. E aí eu via sempre muita gente voltando e conversando. Então a gente andava na rua, Tião, o nome dele. Ô, Tião! Onde a gente ia? Em todos os lugares. Minha mãe é de Goiânia, então, em todo o território goiano, no quadradinho ou não, onde ele passava sempre tinha alguém, e ele muito bem quisto. Então, lógico que em níveis diferentes, nem todo mundo é amigo, mas era uma questão de se relacionar num ambiente na qual você, de uma forma ou de outra, está inserido. Passa o tempo, eu vou entendendo aquilo. Ele faleceu ano passado, inclusive, e eu fui a pessoa encarregada por levar essa notícia para todo mundo. Peguei o telefone dele e foi a primeira coisa que eu lembrei. Eu falei, cara, tanta gente precisa saber disso, porque eu tenho certeza que um monte de gente vai querer estar lá. E muita gente fez questão de estar lá, e muita gente foi com esse sentimento de, nossa, ele juntou muitos negócios, juntou muita gente braba, fez muita coisa acontecer por fazer questão de sempre estar lá, se comunicar, se relacionar. E nesse momento, assim como hoje à tarde, como eu estava comentando com você agorinha, e em outros, isso foi o meu primeiro ponto de aprendizagem no âmbito de empreendedorismo, né? Diferente da molecada de agora, que tem a oportunidade de estar em um ambiente formal para aprender bases teóricas de gestão organizacional, de gestão financeira, de entender como é que o empreendedorismo pode acontecer, de fazer uma capacitação de desenvolvimento a partir da metodologia startup. A nossa geração teve que ir lá aprender, fazer, ralar, se lascar, e aí tem a teoria de que na 7ª que você quebra, você começa a ter sucesso, né? E a partir dessas vivências e compartilhar histórias, a gente aprende muito. E a gente e outros colegas da nossa geração de empreendedor, que não foi a primeira, né? Teve essa, mas a gente também tivemos muitos momentos de sentar e compartilhar. Como é que tá aí? O que você tá fazendo? Porque ser empreendedor tende a ser uma atividade isolada. Até o momento que você toma essa decisão de não, deixa eu ver o que está acontecendo ali. E ali é o mercado, é o setor. Mas não necessariamente eu sou uma empresa de água e eu vou verificar, fazer uma análise da concorrência, fazer um benchmark. Não é isso. É verificar quem são essas outras pessoas que têm esse direcionamento, essa visão de mundo. Como é que elas estão enxergando esse mundo? Quais são as outras perspectivas? É para além de abrir o jornal na página de economia e entender quais são os números. É entender como é que isso está afetando para você, o que você está fazendo aí, para ver se eu posso fazer daqui também alguma coisa parecida, ou se a gente, o seu com o meu, podemos ter mais forças. Ou então, nem isso, é só do compartilhar, isso pode me gerar uma força interna maior do que eu entender que eu estou sozinho tocando uma coisa isolada. Então,
já puxando uma nova pauta, mas refletindo de onde veio dessa grande inspiração. Nossa, admirava ele demais e eu entendo que a decisão, a inspiração de querer ter o meu próprio negócio veio dele também. E de fazer isso com essa pegada coletiva, de me relacionar, foi muito assim. O que tu mais lembra, assim, teve primeiro contato e, digo, como você não teve a oportunidade de um lado, mas teve do outro, né? Mas de um lado teórico, de aprender, qual foi a primeira prática que tu falou assim, agora isso virou uma teoria? Sabe aquele negócio que você fala, isso aqui virou uma filosofia pra mim, assim. Acho que você falou muito dessa questão do relacionamento e tudo mais. Assim, o que fica na sua cabeça de coach, né? Aquela mensagem, assim, que de moral, assim, cara, realmente isso aqui é o que faz a diferença para ser um bom empreendedor. Eu tenho uma grande boa mania eu sou formada em letras, português, inglês e respectivas literaturas, então eu gosto muito de tentar trazer referência e teoria. Então tem a prática e eu gosto muito de ler relatório e para poder dar nomes para as coisas que a gente faz. E isso não precisa ser só a leitura do texto, né? Tem o podcast que a gente escuta e aprende bastante. Enfim, tem vários formatos. Mas aqui nesse mundo de empreendedorismo teve, não sei quem, não sei quando, mas teve alguém que pode ser um livro. Desculpa, gente, vou buscar referência depois. E aí é ensinamento já de técnica de negociação, de mesa, de negociação mesmo. Que fala assim, a melhor forma de você conseguir vantagem competitiva numa mesa de negociação é quando você dá para alguém muito maior do que você algo que não vale grana. E aí eu vou conectar no convite. A melhor coisa do mundo é você fazer convites de algo que você realmente sabe que vai entregar uma experiência, um valor, uma conexão estratégica para um potencial cliente, para um potencial parceiro de negócio, para um potencial colega de trabalho que pode contribuir, talvez, em algo que ainda não está mapeado, mas você sente também. E você entrega, mas entrega genuinamente. E aí, depois que aquilo acontece, você efetivamente tem uma entrega de valor que você consegue capturar no futuro. E porque você cria uma relação de confiança. Então, não é só ir conversar, então eu vou pra festinha, vou conversar, não. É fazer uma troca de verdade, entregar valor de verdade, porque você só consegue capturar aquilo que você entrega. E um dia eu escutei isso enquanto técnica de negociação, dá para alguém gigante, um grande empresário, alguém, um potencial cliente, um potencial parceiro, alguém que já tem relevância, algo de valor, mas que não custa preço, porque isso ele já tem, provavelmente. E aí você abre um canal efetivo de confiança, de relacionamento muito mais próximo. Aí eu fui. Será que isso é verdade? Fui validar, né? Aí que eu comecei a entender e abrir o meu grande cardápio que tenho hoje em dia de técnicas de networking, relacionamento, conexões, e que depois, isso já faz uns mais de 15 anos. E aí hoje, quem que eu sou? Líder de comunidade, arquiteta de ecossistema de inovação. Eu já tenho vários formatos e técnicas de estruturação de parceria, de relacionamento. Então tem vários formatos da gente fazer isso, mas eu aprendi lá atrás que, antes de mais nada, você tem que efetivamente gerar valor nessas interações. Gerar valor para depois capturar. Sempre. É isso. Perfeito. E se você consegue fazer isso com pessoas, fazer isso com... Se você consegue fazer isso com uma inteligência humana, fazer isso com uma inteligência artificial fica mais fácil, viu? Aí você consegue escalar. Total. Isso. Eu concordo que esse é o primeiro passo, assim. E falando em primeiro passo, fala um pouco, assim, de como é que foi a tua trajetória aí de vida. A gente já conversou, né? Eu lembro de você falar que
Começou a empreender vendendo... Pode falar isso aqui? Não sei. Tenta, qualquer que, coisa a gente corta. você que fala. Isso é normal, galera... pode ouvir que vendendo o quê? Provavelmente o que eu sempre continuo vendendo. Conhecimento? Conhecimento, olha isso. aí. É tudo como vende. Absolutamente. Vendendo conhecimento para os amigos que ainda não estavam preparados porque tinha uma dificuldade do ensino em adaptar o ensino para aquelas pessoas, você vendia um meio do caminho para eles conseguirem passar de ano. Na verdade, é o clássico, sabe? O famoso vendia cola. Não, é assim, eu sempre gostei muito de inglês porque eu sempre entendia que aquilo me abria outras portas para além do que aquele meu contexto poderia me trazer. Justo. Então, beleza. Já sabia disso desde... Eu senti isso, eu pegava e falava, cara, eu tenho aqui, aí eu consigo ver um filme, escutar uma música, ler um livro. Como Justo. eu era uma molequinha, eu gostava de ler Mad Magazine. Lembra disso? Que massa. Sim, aí MTV, então era a minha forma... Não tinha internet, tá, pessoas? Então, até tinha, mas não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá, então a gente acessava por meio disso. Então eu usava isso. Então eu me amarrava, eu ia e tal. Mas a galera odiava, porque na escola era o quê? Inglês era igual a verbo to be no quadro negro. E aí... eu aproveitava da galera não gostar e aí eu vendia um dever de casa por R$1. Nessa época, R$1 valia muito. Então, numa turma de 30 pessoas, eu tinha aí uns 20, 30 reais, só que era dever de casa toda semana. Então, hoje eu sei que o nome disso é recorrência e escala. Eu sei que eu gostava de fazer dever de casa de inglês e minha mãe não me dava dinheiro pra mesada. Aí aí eu queria a coxinha da cantina e aí eu consegui ir fazendo coisa que eu gosto. Aí eu falei, cara, eu gosto da grana, vou fazer isso minha vida inteira. E tô fazendo isso minha vida inteira. E aí é isso, na verdade, hoje eu percebo que eu tava roubando conhecimento da galera, né? O dever de casa ele tem uma função. A galera não sabia pra prova, a hora da prova era mais cara. Isso escalava pra prova de recuperação e tal. Aí, assim, isso escalou no nível orgânico. Aí eu me vi dando aula para um grupo de amigos ali lá na prova de recuperação, na casa dos pais desses colegas. E aí, que eram funcionários do Banco Central e Banco do Brasil. E lá, nessas duas instituições especificamente, eles têm, na diretoria, eles têm um plano de carreira na qual não interessa o quão indicado você será, como é que está a sua estruturação, você precisa apresentar uma certificação de proficiência internacional. Para essas instituições, especificamente TOEIC ou BULETS. E aí eles olharam minha aula e falaram, essa aula tá mais interessante do que a minha teacher lá, que me dá aula na hora do almoço, que é o tempo que geralmente eles têm. Eles falaram, você não quer ir lá dar uma aula, não? Isso já tinha passado o tempo, e aí eu abri meu primeiro MEI, porque eles precisavam da nota fiscal. E aí consegui. PJ, bonitinho. E aí eu fui entender, uau, o que é abrir uma empresa? E eu já tinha Pagar operação, imposto. já estava rodando tudo e eu tinha que formalizar o processo. Foi isso, minha primeira escola, dentro do Banco do Brasil, dentro do Banco Central, e aí não parei mais de dar aula. Começou o e aí gostou, vem aqui, aí é uma indicação de eu chegava no térreo e eu só ia diretoria, primeiro andar, segundo, terceiro, subindo, aí eu pegava todas as diretorias possíveis do meu tempo. Que massa. O meu tempo significa hora-aula, aí eu comecei a pensar, vou aumentar o valor da minha hora-aula, que era ridículo, eu comecei, tipo, R$10 a hora-aula, achando que tava super caro, né? Pô, e aí aumentei para 50, era super barato, é uma turma de diretoria jurídica do Banco do Brasil. E aí, isso escala, aí eu comecei a pensar, como é que eu vou aumentar isso? E aí eu comecei a ensinar outras pessoas que sabiam a competência a dar aula também. Eu descobri que, na verdade, a vocação era ensinar.
Eu só gostava de inglês ali. E aí, por isso, vinha fácil. Aliás, quando vocês me chamaram semana passada, vamos marcar essa semana lá no Lancei? Eu falei, cara, o que eu vou falar? Né, startup? Por que eu me identifico como founder? Porque esses processos que hoje a gente sabe os nomes, escala, gestão, formalização, enxutar as coisas, a gente vai aprendendo na marra mesmo. E aí eu aprendi o que todo mundo não gostava, eu aprendi a transformar em pouco tempo, que era aquela aula de aquele slot de 1 hora aula, porque eu tinha que encaixar no meu dia o máximo de horas possíveis para fazer mais grana possível, o conteúdo para ficar interessante, para as outras pessoas não odiarem. Eu gostava, mas aí eu trazia um pouco dessa paixão. Então, eu aprendi a tornar... Porque as matérias que eu dava, eu amava, mas só eu no mundo. Por isso que não tem milhares de professores de gramática, de literatura, de uau! Meu sonho na vida é ser professora de literatura, né? Então, eu aprendi muito cedo a transformar conteúdos na teoria chatos em... Coisas interessantes. Na verdade, compacto o suficiente para ele passar. Então, muito cedo eu comecei a dar aula para vestibular, sem ter passado no vestibular na UNB. Aula para concurso, sem ter passado no concurso, porque eu sabia como transformar aquele conteúdo que ninguém nunca aprendeu no ensino fundamental médio em algo que ele conseguisse aproveitar para o objetivo dele. E o processo de ensino-aprendizagem é ensino-aprendizagem. Eu estou aqui ensinando e tendo um insight com você que está aprendendo em como melhorar a próximo método, a próxima abordagem, a próxima sequência didática. E aí isso me levou a fazer minha própria grana muito cedo, me apaixonar nisso, que significa, uma guria de 17 anos, realmente. Independência, né? Eu falei, é isso, ser empresária é a parada. E todas as outras jornadas de empreendedorismo não foram tão lindas quanto essa primeira. Com 19 anos entrei na faculdade e ali eu tive a minha segunda jornada empreendedora no CEUB, que instituição de ensino superior, ela tem um eixo de extensão que na época quase não existia em nenhuma. Eu falei, preciso ganhar uma bolsa porque tá caro esse curso aqui. Desenhei algo que eu entendia que ia entregar valor para a instituição, para a comunidade, para mim e para todos os outros alunos. Tinha um monte de gente, um monte de menino jovem, legal, que nem tu aí, com um monte de conhecimento e aí precisando da tal bolsa também. Então, eu conectei a estrutura da faculdade com várias mentes brilhantes e fiz o que eu estava fazendo na jornada passada. Ensinei eles a ensinar. Então, eu descobri, que tinha um campeão de MMA fazendo educação física lá. E passava mó perrengue para poder pagar a faculdade dele, porque ele... Aí ele tava, instrutor de uma academia qualquer, porque ele precisava pagar a faculdade dele. Aí eu chamei, vem cá, vou te dar uma bolsa, tu vai ensinar MMA, óbvio. Tu é um grande nome, isso é importante para geral. Aí eu estruturei a formatação, aí eu fiz 3 núcleos. Fiz a central de cursos, de línguas, de esportes e de cultura. E aí matriculamos aí 600 alunos em um semestre, num período de 2 semanas de matrícula. E isso eu fiz com um time... Isso nessa época? Isso já era 2007. Ah, tá. Tô tentando passar no tempo aqui. Isso foi a segunda. Isso era um time de muita gente gênio, falando em empreendedorismo. Tem alguns grandes nomes hoje que nessa época estavam na faculdade. Isso eu fiz por meio do DCE, do CEUB. O presidente era o Cacá Guimarães, que hoje está tocando toda a iniciativa ali do centro da cidade. Na verdade, ele, tem muito tempo. Ele saiu do DCE e começou a tocar ali. Enfim, eu acho que ele já está com 4 festas, 2 bares. E
a gente já fazia festinha nessa época. Tem o Pedrinho também, que abriu a Influ, agora Influ, na verdade Influenza, porque na época a gente estava passando por uma influenza, a gente tinha que fazer evento e o que pegava na época era aquela pandemia da época e daí nasceu o nome. Pedrinho Barbudo? Pedrinho Barbudo, sim, exatamente. E aí o Lapa, que hoje está fazendo tipo Lady Gaga, Web Summit, tá, enfim, ele é gigante. Fórmula 1, Sapucaí, aí vários outros nomes. Era uma equipe gigante aí de 20 militantes que queriam fazer uma coisa diferente, e aí a gente, por meio de uma estrutura formal de movimento estudantil, tudo que a gente achava que devia... molecada de hoje em dia, pelo amor de Deus, não espere vir. Isso é empreendedorismo real. Vejo uma estrutura, vou lá, estudo, formalizamos, CNPJ do DCE, e aí dentro da minha ocupação era diretora de educação. O Cacá eu conhecia das raves, como boa universitária. Aí ele, cara, preciso de alguém que saiba dar aula de inglês. Eu falei, sabia, amigo, que eu sei dar aula de inglês? Então, vem cá. Eu estruturei e fiz essa jornada aí da central de cursos. Eram 60 professores, 3 coordenações e 600 alunos por semestre. A gente também fazia umas loucuras. A gente tinha uma rádio pirata. Você falou. Fomos radialistas também, fazíamos festas, fazíamos caloradas, São João, festa para 10 mil pessoas. Era um campus de 18 mil alunos, né? E dali nasceu a agência de esportes, de comunicação, todo mundo ficou gigante no mercado e aconteceu muita coisa ali, foi de 2007 a 2011. Aí eu falei, tô pronta pro mercado privado. Vai tudo rolar. Aí fechei esse ciclo e fui para a PARC. Na verdade, fui para a PARC não, distribuí 1000 currículos. E aí a PARC estava chegando em Brasília. PARC Idiomas, na época, já existia em alguns estados e chegou em Brasília com uma unidade e me chamou para ser professora. Quem me chamou foi a Master DF, uma Master dentro de uma estrutura de franchising, é responsável por vender outras franquias também, além de ser uma unidade operacional, uma unidade modelo. Eu, nessa época, apesar de inovando dentro dos projetos, eu não entendia muito como que inovação... Eu não sabia que eu estava fazendo inovação. Eu estava empreendendo e fazendo... Eu estava fazendo empreendedorismo dentro de como tudo estava crescendo. E aí, entrei, 3 meses depois virei coordenadora. Depois, 1 ano, eu estava abrindo já a minha unidade com um sócio investidor que era aluno da minha gestão. Depois, isso já estamos em 2012. Tive 2 unidades e atuei como também... além de coordenadora da Master DF, mas diretamente com a franchising, porque aqui no Distrito Federal... Você comprou uma franquia? Eu tive 2 escolas. 2. Com esse sócio. Que você falou que depois você acaba vendendo isso, nesse que eu vendi em 2023, exatamente. Caraca, então teve durante... Eu não tinha... 10 anos. Caramba. Foram 10 anos ali. 10 anos? Foram, exato. Então, foram essas as minhas 4 escolas. Eu, como empresária, eu tive essas 4 operações. E deu bom nessa venda? Tá dando bom ainda. Assim, quando você vende um fundo de comércio. Eu tive essa troca na campus agora. Tem vários formatos de você vender. Deu bom? Deixa eu até só explicar, porque a gente fala muito aqui também de exit, né? Então, você construiu uma coisa, vendeu, e existe muito exit que não deu bom. E foi um exit, e tá tudo bem. Mas existe muito, e no mercado se fala muito, porque tal startup, o cara já fez exit e tal. E vende-se uma coisa diferente do que é, assim, normalmente, o exit de startup, ele é diferente, porque uma startup, ela... Não, eu falo como empresa, assim, exit como empresa. Você pode vender ela, e ela tem um valor no mercado, alguém compra, é padrão esse processo. No teu caso, você chegou a vender ela ali eu rodava 4 operações. Uma delas era a franquia, né?
E eu vendi o fundo de Justo. comércio, a estrutura, a operação, portfólio de alunos, tudo para um outro franqueado da marca. Certo. E isso deu bom. Ah, tá. Eu tinha uma outra operação enquanto representante da ITS, que é a certificadora de TOEFL, Sim, TOEIC, sim. que tem a ver com a Que primeira massa. história que eu te contei, que eu era... que eu não só aplicava a certificação, mas eu treinava outros certificadores. Ela eu mantive, tá? Eu mantenho Você não dá credencial. aula? O pessoal fala assim, dá uma aula de Eu dou passar aula no TOEFL. particular, minha aula particular, eu tenho um aluno Prime específico. Porque não tem tempo. Porque não tenho tempo e ele, pelo amor de Deus, você foi muito indicado, eu preciso de você. E aí é uma hora aula específica pela minha trajetória e tal. É quase ser board, sabe? Então é isso, é um mercado muito específico. As pessoas chegam pra mim por meio de indicação. E ó, eu fiquei sabendo que você é a melhor professora de inglês do mundo. E aí, por favor, eu me encaixo no seu horário, pode me falar. E aí eu recebo umas chantagens do tipo, eu te pago à vista, um pacote de 6 meses. No Pix, já adiantado. E aí eu amo dar aula. E quando o aluno quer muito, é uma contribuição conjunta, é uma delícia, né? Sobre o Exit, né? Qual que é a diferença? Eu acho que pode ser até importante para quem está escutando a gente. Uma startup, ela tem que nascer com um plano de exit. É importante isso dentro da estruturação. Diferente de uma empresa tradicional, que ela tem uma vida maior, que ela tem uma estrutura não tão ágil quanto uma startup, a startup ela nasce rápido e ela morre rápido também. Se eu não tenho um processo bem definido ou então um plano. Porque uma coisa é eu construir um roadmap para o meu produto, para uma solução e para onde que ele vai. E uma outra conversa é eu e você, nós dois que estamos tocando aqui essa startup, quantos % vão estar separados para futuros investidores? A gente vai ter essa estrutura planejada? Como é que vai ser o nosso contrato? A gente vai ter um contrato de vesting previsto para ter outros heads para fazer captação de talento? A gente vai ter um percentual dentro da nossa trajetória que vai ser early stage, série A, série B, série C? Em qual desses pontos que essa startup não será mais nossa? Isso é uma conversa importante, estrategicamente ser definido no início da concepção da startup, porque muitos casos de Vale da Morte acontecem por falta dessa definição. Clareza até, às vezes, né? Totalmente. E, assim, a gente sabe que, às vezes, tem um movimento até predatório de investidor pegar uma fatia maior e aí inviabilizar percentual, ou então achar que eu estou fazendo uma captação que parece ter alguns cifrões que são interessantes e, na verdade, sufocar a operação ou então inviabilizar a participação dos founders. É diferente de quando você tem uma operação tradicional, uma corp, vamos colocar assim, que por algum motivo não será mais operada pelaquela estrutura. E aí é o que você precisa de um auxílio contábil e jurídico e de preferência de um board para poder fazer uma compra e venda de fundo de comércio. Aí você tem que tomar a decisão. O que eu decidi? Eu não vendi meu CNPJ, que eu alterei, estou operando para o que eu faço hoje em dia. Eu negociei dentro do âmbito da franchising, das 6 partes, eu fechei essas 4 e negociei isso daqui. A parte de certificação de proficiência permaneceu junto ao meu CNPJ e junto ao meu nome construído, que tem muito mais a ver de todas as escolas, desde o Banco do Brasil, levei para o CEUB, levei para Parque e provavelmente vou levar para o IDP agora também, essa trajetória e a certificadora. E também tem uma parte que surgiu quando eu comecei a integrar o ecossistema de inovação, que aí é a Coedu, que surgiu ali em 2018, 2019, já
eu em parceria com a Nath, cuidando do EdTech Meetup, eu falei, eu tenho que levar isso também para minha empresa, que eu comecei a interagir com um monte de startup, com outros atores do ecossistema. E aí uma parte da operação, ela conversava muito com conexão, cooperação e conteúdo, e aí Coedu vem disso também, para promoção de inovação aberta. Uhum. E ali que começou o que hoje eu sou, que foi essa decisão que tem dia 20 de julho de 2020, eu decidi, no meio da pandemia, lá na minha casa, reuniões com a franchise, e eu vi que eu já tinha passado todas as etapas de entregar para a franqueadora, que ali dentro a gente leva inovação para dentro da corporação, inovação corporativa, e que em algum momento eu comecei a conversar inovação aberta, mas não era. Aí eu vi que eu não tinha muito horizonte para atuar. Eu falei, beleza, fiz. Preciso partir para o próximo ciclo da minha vida, porque sempre foi. Você vê que todas essas jornadas, ela foi... Eu sou uma empreitada educacional e aí eu trago movimentos de inovação. E ali eu decidi que eu ia ser inovação por meio de educação, porque eu não tenho como não ser isso. E aí fomentar mais empreendedorismo inovador por meio de habilidades de conexão, que a gente conecta no antes lá. E depois dessa sua saída em 2023, e aí também entendo que a EdTech Meetup também não é algo que você ainda toca hoje. Hoje o que você tá é IDP, e a gente ainda não falou da outra parte, que é o mapa. Certo? Então hoje só tá né? Com esses dois. Esses dois, o que acontece? Além de coisas que vão surgindo e tal, mas, por exemplo, não, esses aula dois. de inglês. Não, é só um. No sábado horário, de manhã, uma horinha. E no final da manhã ia tá tudo certo. É isso. Então hoje esses dois, focadinha neles dois. Focadinha neles dois. O IDP, que tem muito a ver, e o mapa, que eu ainda sei pouquíssimo. Você ia até contar uma novidade aqui, e eu pedi para você que contasse agora, durante a gravação. Essa decisão, ela veio do tipo, bom, eu tenho um filho que agora tem 10 anos, então é uma decisão que não é decidir amanhã fácil, né? Então eu tive essa transição de carreira aí, que eu precisava me manter de alguma forma com meu motor 1, minha estrutura. Em 2017, 17, eu comecei a trabalhar ali junto da EdTech Meetup, porque fazia muito sentido, né? É uma comunidade de inovação no âmbito educacional. Beleza. Então eu era o chapeuzinho de corp. E aí, só que eu me apaixonei muito mais do que a minha atividade principal, número 1, tocar já ali, por tocar uma comunidade de startups. E ali, eu e a Nath, a gente fez uma dupla imbatível. Mulheres obcecadas por algo que vai construir o mundo, geralmente tem grande chance de dar certo. E assim, a gente fez uma jornada maravilhosa, que até hoje eu ainda sou bastante reconhecida. Olha, eu vou, pelo IDP, visitar o Biotic. E aí, se vocês não sabem, a professora de vocês foi uma das responsáveis por construir a EdTech Meetup, que está aqui nesse negócio. Então, assim, ainda é uma grande referência. E ali eu entendi, aí eu fui estudar. De onde vem? Aí eu fui estudar inovação, coloquei meu óculos e fui estudar. De onde vem inovação, academicamente, papers e tal. E aí Bom, toquei líder de comunidade de Open Innovation Brasil. Quando a Tati ainda estava aqui, ajudava algum bracinho no Brasil Startups. Várias. Quando eu tomei essa decisão, eu também auxiliei em algumas formatações Sebrae. Tanto DF quanto Sebrae Nacional. Catalisa, conhece? Sim. Então, então, por meio da Open Innovation Brasil, junto com Catalisa do Sebrae, eu estive em outros ecossistemas
para fora do DF. Até porque se relacionar é contraditório você ficar aqui na mesma bolha. Teve um momento também que, assim como os meus primeiros clientes de inglês, eu enchi o saco do ecossistema do DF. Falei que não tá funcionando mais, são só as mesmas pessoas, eu preciso entender como é que... Não só ler, mas eu preciso ir lá entender como é que funciona. E aí eu me relaciono muito fácil. Oi, tudo bom? Meu nome é Juliana, quer ser minha amiga. E o negócio flui. Já vai, Já direto. vai e criei muitas oportunidades de negócio, de relacionamento com o ecossistema de São Paulo, Porto Digital, Florianópolis e algumas verticais, games, e falando de tecnologia dentro do dentro, né? Quando estourou a pandemia e veio blockchain, Web3, metaverso, até chegar no ponto que eu fui convidada para uma galera dos Estados Unidos para desenvolver uma startup de metaverso educacional para o ecossistema de Floripa. Aí me vejo no avião indo para Florianópolis conversar com o grandíssimo professor Schneider, que desenhou o grande ecossistema da nossa capital de startups, para poder pensar em qual seria a próxima grande etapa o próximo grande ecossistema de games da América Latina. E ali, 2021, quando abriram as portas pós-pandemia, 2021, 2022, eu fiquei 60% desses 2 anos fora de Brasília, visitando, estando, fazendo negócio, trabalhando, fomentando esses ecossistemas de referência. E aí eu fiz uma participação com o Catalisa Sebrae Nacional em Campinas, volto, faço curadoria de palco pro palco do Sebrae na campus daqui. E lá no palco eu recebo uma ligação, aqui é do Ministério da Agricultura, você foi indicar... Aí eu não sei por que atendi essa ligação, porque tinha que atender. Quem que atende ligação? Quem que atende ligação? Tipo, passando aqui lá... Peraí. Não eu em cima do palco, eu fazendo curadoria, sim. Mas passando o PDF. Sim. Então, aqui é do Ministério da Agricultura, você foi indicado pelo Sebrae para a portaria que a gente acabou de publicar. Estamos precisando de uma consultora que faça gestão de comunidades e estruturação de redes de inovação e P&D. E aí, a gente está procurando, mas falaram pra gente que é você essa pessoa que faz essas coisas. E a gente queria conversar com você. Aí eu falei, nossa... E assim, nesse momento, a campus ia acabar domingo, como geralmente acaba. Uhum. Eu já tinha vendido minha escola, eu tinha pegado esses 2 freelas. Eu não tinha trampo pra segunda. E aí... E aí... Literalmente. E aí é pra quando? Pra... A campus geralmente é quarta, né? Quarta você monta e quinta começa. Então isso era uma quinta. Ele, não, pode começar amanhã? Aí eu... Então, esse trabalho aí que você quer que eu faça, eu tô fazendo agora pro Sebrae que me indicou pra você. Eu posso começar na segunda? Não, beleza. Vamos marcar uma entrevista aqui online pra gente validar e dar entrada no processo. Segunda você começa. E foi assim. E pro IDP foi no mesmo timing, assim. Demorou 6 meses. E aí encaixou certinho. Eu faço nas 2 instituições algo muito parecido. A gente até falou sobre isso, né? Que naquela nosso último café, umas 2, 3 semanas atrás. De cadeiras diferentes, né? Assim, de posições que eu acho que principalmente foi o que você falou no início. Pô, eu tô numa instituição privada de educação, né? E tô no governo, pô, a vida tá boa demais. Acho que talvez estamos no Prime Gil, será? Não, eu tô muito tranquila no sentido, cara, quando você tem que tocar a sua operação, é você responsável. Quando a gestão é sua, você é responsável por tudo. E aí isso significa que todos os louros é você que tem que colher, bate a mão no peito e fala, é meu mesmo, fui eu que fiz, não tem dessa. Deixa ali ser humilde um pouquinho de canto e fala, eu que construí, sobe, fala, foi você, e conversa, e mostra, e compartilha. Mas também deu ruim,
você precisa refletir, entender e são revisitar. ciclos, né? E momentos. Às vezes não é nem ciclo, às vezes é tudo ao mesmo tempo. Cai as vendas e aí a retenção mantém, e aí, enfim, ser empreendedor não tem muito ciclo, não. E você precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tem o seu sócio, tem a sua equipe, e isso também faz parte da sua gestão e da sua decisão. E aí não tem horário, né? Não tem... Pode do nada estourar uma guerra. Eu já tive baixa por conta de impeachment da Dilma. Eu já tive alta por conta de Olimpíada. Eu já tive, enfim, alta porque eu escolhi um ponto estratégico que era na frente de uma quadra de pilotos que também tinham incentivo para estudar inglês. E, logicamente, piloto precisa muito de desenvolvimento. Então, nesse momento... Eu tenho horário para entrar, horário para sair, demandas muito bem definidas e estou fomentando e desenvolvendo empreendedorismo e cultivando futuros talentos. De um lado, no IDP, eu dou aula de metodologias ágeis, gestão organizacional, inovação em gestão organizacional, inovação no agronegócio. E sou parte da equipe da gestão da incubadora também. Uhum. No Ministério da Agricultura e Pecuária, a gente trabalha com fomento e promoção de agricultura regenerativa e sustentável. E aí, qual que é o meu papel lá? Eu sou gestora da rede de inovação em bioinsumos, que são tecnologias regenerativas. No fundo, as minhas atividades não são tão diferentes. A diferença é que um é mais no âmbito do Distrito Federal, vamos colocar assim, o IDP, e... O outro é Brasil, né? Poder Executivo. Até mais, né? Até mais, bastante. As nossas políticas públicas são as maiores do setor no mundo aí. Pois é, e quando eu falo dessa sua cadeira, é de uma posição que você tá diferente do que você já teve em vários outros momentos, eu acho. 100%. Né? E a sua visão, principalmente pra gente que fala muito de empreendedorismo, fala de ecossistema... eu queria pegar essa como última pauta, até porque passou quase 1 hora já. Falta alguns pouquíssimos minutos. Eu acho que a sua visão é muito valiosa, porque você conhece muita gente. E conhecendo muita gente, você conhece o por trás, né, de cada um dos interesses, dos incentivos. E teve uma surpresa bem boa aqui nessa conversa de hoje, que foi surpresa, tudo muito legal, mas assim, surpresa porque eu não sabia, aí de fato é uma surpresa. Quando você falou, né, do teu padrasto. E como Brasília é construída, eu acho que pouquíssimas pessoas, quando a gente fala de ecossistema aqui, lembram de que Brasília é nova e que vem de uma cultura de várias outras cidades. Então a gente não nasce também do zero, folhinha em branco. Total. Existe uma folha projetada para aquilo acontecer. Literalmente projetada. E imagino que as peças, as principais pessoas, principalmente políticas e empreendedores, também algumas estavam lá, bem posicionadas, como você falou, né? Já se posicionou bem, literalmente, vendendo para a galera que queria comprar. E algumas que realmente aproveitaram a oportunidade, como me pareceu muito... do teu padrasto, que, cara, tava ali no Nasce Berço de Ouro, foi fazendo suas coisas e... Total. Então, assim, e nenhum deixa de ser empreendedor, empresário, que seja como era falado na época. Então, era um ecossistema, hoje é outro. Eu queria a tua visão, assim, de como que a gente tá hoje, acho que você já falou um pouco do por trás, pode trazer referências, mas como a gente tá hoje e o que você vê que pode ser... um canal de evolução, como você teve, né, com quem desenhou um ecossistema, por exemplo, né, no Brasil. Então, você já estudou muito isso e hoje faz isso. Então, qual é a sua visão e de onde você está, o que você está fazendo para que, né, quem está nos assistindo tenha também condições e acesso para isso ter evolução? Entendeu minha pergunta? Acho que é complexa. Eu quis direcionar como um todo para finalizar nessa parte. Vitinho, é muito importante que a gente entenda esse cenário, porque não só Brasília, mas Brasil, tá? Existem grandes cases
que a gente olha e fala, nossa, maravilhoso. E fica muito mais grudado nisso, em como que, sei lá, o Vale do Silício, a China, não sei, traz aí. Qual tecnologia de qual Big Tech é maravilhosa ou foi sensacional e tentar encaixar esse triângulo nesse nosso quadradinho. Uhum. Então, a partir dessa premissa, e até costurando com o que eu falei lá atrás, a leitura do ambiente na qual você está inserido e como que isso vai se desdobrar, às vezes te traz muito mais oportunidade de atuação do que tentar replicar mais uma plataforma de IA uberizada que vai ser o novo iFood do mercado X. Então, às vezes, entender efetivamente essa pessoa e aquela pessoa dentro do que a gente tem aqui pode te trazer muito mais oportunidade de retorno em todos os sentidos e desdobramentos do que algo que pode estar mais saturado do que... Pode falar a palavra ou não? Pode, pra do caralho. Que algo foda que você acha que é foda e talvez, na verdade, pode ser um oceano mais que vermelho, um oceano preto que já morreu. E é isso que eu quero saber, qual que é o seu entendimento disso? O meu entendimento é que nesse cenário que estamos... hoje, aqui em Brasília, todo galera mundo que tá já aqui. entendeu que o Brasil é hype e vai continuar sendo. Dá uma olhada para a sua brasilidade e usa isso ao máximo. Porque, assim, e aí, assim, eu tenho... Vocês falam, eu sou estudiosa de mentes humanas, mas eu também... tenho fila, que ainda não falei, que eu sou mentora da FAPDF, da fase 2. E a vertical que me entregaram foi justamente de IA e plataformas. E me entregaram justamente para que aquelas startups não fossem somente startups de IA. Porque tecnologias, modelos de negócios, eles precisam entregar modelos criativos e diversificados, com impacto, coisa que o Brasil faz como nenhum outro. E isso vem do empreendedor. Então, dá uma olhada em você, qual que é a conjuntura de Brasília para tudo aquilo que você vive. Faz disso um modelo de negócio que gera um impacto dentro dessa sua conjuntura. E Brasília está no melhor momento impossível. Porque se em 65 anos a gente já chegou... São Paulo, hoje em dia, é a 4ª maior cidade do planeta. Eu não sei se vocês já viram os números. Eu achei até que era a 3ª. Cara, não, porque os asiáticos são sinistros, né? Porque tem Tóquio. Tem Tóquio, 2 na China, se não me engano, aí vem São Paulo. Então, é a maior da América. Tá aqui. E aí, dentro disso tudo, Brasília é a 4ª melhor para se empreender. Em 65 anos. Então, assim... São Paulo tem a sua característica, Florianópolis tem a sua, todas essas referências que eu trouxe. Brasília tá fértil agora e à frente de muitas outras. Então, pensa na exponencialidade que a gente tem no centro do país, numa conjuntura da nova economia, na qual todo mundo está regredindo, voltando para trás e negando coisas que são óbvias. Do que eu estudo, das cadeiras que eu centro, o que eu vejo? Impacto, bioeconomia, base tecnológica para escalar negócios humanos, vai ser uma virada que o Brasil vai capitanear nos próximos 6 anos no máximo, para ser assim, motor para mostrar para onde é que está indo. E isso já é perceptível que nosso bloco econômico, aí já falando Brasil, China e África do Sul, eles já têm algumas entregas relevantes globais. Mas o módio brasileiro e a localização geográfica e a conjuntura socioeconômica que a gente tem aqui no nosso quadradinho, ela traz muita vantagem competitiva. Então, assim, a dica para finalizar, né, é olhar menos para dentro e direcionar esse olhar para leitura do ambiente para captar a oportunidade para desenvolver, sabe? Sair menos do qual é o meu pedaço e como é que eu amplio isso daqui
para desenvolver isso que precisa acontecer. Aí vai ser óbvio qual que vai ser meu pedaço, porque eu tô ajudando a desenvolver. Eu acho que tem a ver com o que você falou, de gerar a oportunidade antes, né? De gerar o valor antes de querer capturar esse valor. Tá faltando muita gente. E eu acho que, assim, eu quase não dou opinião aqui, quase não falo da minha própria vida, mas assim... Tão preciosa, devia trazer sempre. Minha opinião é que tem pouca gente gerando e mais gente capturando ainda. Assim, porque quer fazer coisa e só traz coisa de fora e não constrói aqui, que eu acho que é a coisa mais bonita que a gente tem, é um pouco que você falou. Assim, a gente mesmo, nós mesmo gerar valor daqui. Essa galera que fundou Brasília, do que tu falou lá no início, cara, eu hoje não vejo grandes programas ou grandes interesses dessa galera botar grana aqui em Brasília para poder girar. Essa galera quer aposentar e não tá tendo muita condição. Essa é a real. A gente tem que conseguir ocupar esses espaços. E o que significa ocupar esses espaços? E aí a galera... A outra galera também tem que se movimentar para isso. Então tem que ser uma coisa... Mas eu não vejo ainda. É isso que eu queria extrair de você. Não, eu não vejo. Esse é meu trabalho. Fazer isso acontecer. Isso. Então, assim, e hoje, qualquer dificuldade, hoje, literalmente, para encerrar a ida... Você corta aí, danado. Qual que é a dificuldade hoje que você já mapeou, assim? O que tem de dificuldade e oportunidade? Lógico, pode falar dos seus setores mais específicos, mas o que você acredita que o ecossistema mais, falando aqui, mais DF mesmo, precisaria fazer? Agora essa é para encerrar mesmo. Nosso ecossistema não é ecossistema. Um ecossistema, ele é integrado. E ainda existe um receio muito grande de, se eu compartilho, isso significa que alguém vai roubar um pedaço que talvez fosse meu. Ainda precisa dar um passo acima para eu efetivamente verificar que eu não preciso ter 50 chapéus. Eu posso dar um para o outro, relaxar, isso aqui vai ser efetivamente uma coisa maior. Tem que largar um pouquinho o ecosystem para efetivamente eu ter uma conexão. A gente já chegou no nível de maturidade que temos grandes atores, temos grandes players, temos uma diversidade e cada um ainda está no seu cantinho. E isso é uma marca cultural do brasiliense já, né? Tem que abrir mão disso e criar essa cultura já de vamos junto fazer as coisas. E isso tem que ser real, porque senão vai dar no mesmo e vai ficar escasso. Aí a enxurrada vai passar e levar todo mundo junto embora. Aí o cenário é tenebroso. E você acredita num cenário mais positivo? Eu vejo e já faço parte de cenários muito positivos. E eles são tão positivos e tão escassos que poucos estão conseguindo acessar. E isso não é papo de coach, né? Pareceu, eu falei... Não, jamais. Me senti o papo Marçal aqui. Mas, assim, o dinheiro tá lá, a oportunidade tá lá, a estrutura tá lá, mas tem que sentar a bunda, fazer o dever de casa, saber fazer um bom projeto, estudar a base teórica. Não tem mais espaço para só glitter e purpurina, vem cá, dá dinheiro, porque esse dinheiro tá caro. E esse dinheiro é tão caro que conseguir acessar ele com uma boa estrutura, aí, tem muito para todo mundo que conseguir se preparar. Só que para todo mundo, não dá para arriscar só eu querendo comer o bolo inteiro. Senão vai ficar que nem aquele cara da Matilde comendo aquele bolão, tá ligado? Vai se lascar, gordão. Perfeito. Ótimo. Gil, fala pra gente onde que o pessoal pode te encontrar, suas redes, suas conexões, eventos, próximos encontros, agenda. Saindo daqui, a gente vai pro Inova Summit. O IDP tá levando 5 dos negócios incubados lá para os stands, para a Ela Sul das startups. Vamos ter um espaço de palco e vamos participar do podcast lá também. Esse é o evento de agora. Meu Instagram é Let's Rock This Boat. Let's Rock This Boat, porque não pode ficar parado, tem que se mexer e bora nessa. E o LinkedIn é mais fácil. Juliana Marques, com GU.
E aí vamos mexer no LinkedIn, que lá a gente faz boas conexões. Você é boa do LinkedIn, começou falando nisso. É isso. E eu, evidentemente, esqueci o recado do meio, né? E aí a gente encerra fazendo aquele convite. Aquele convite, por favor, você já até sabe fazê-lo, faz pra gente. Cara, tem que... É isso, né? Eu acho que complementa muito com o que eu falei. A oportunidade, ela tá lá para negócios humanos de impacto, principalmente se tiverem base tecnológica. E essa base tecnológica tem que ter relevância de trazer inteligência artificial. Mais de 70% dos investimentos, eles estão indo nessa direção. Perfeito. A gente já vai dar mais informações amanhã, trazendo a data e horário de como conectar. Vamos colocar isso aí no ecossistema como um todo, principalmente de quem precisa, né, realmente empreendedor e que está no início e está pelejando para sair do 0 para o 1. Tem aquela pergunta de como é que eu trago alguém para desenvolver minha IA? Eu não tenho grana, eu não sei por onde começa. Eu acho que esse daí é um bom começo, né? Para poder ampliar meu repertório de entendimento, para fazer uma boa contratação ou se pá, para colocar a mão na massa direto, e fazer boas conexões, né? Que certamente é o que você iria fazer nisso. Vai pagar lá só para isso. Porque é o que no fim realmente importa. Conhecer meu futuro sócio, Exato. Meu futuro colaborador ou meu brother que vai me ajudar no perrengue também. É isso. Gil, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, let's rock this boat aí. Rock this boat. Muito bom mesmo. Obrigadão, obrigado, valeu. gente. Até mais. Olha só.